Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao tema que a gente estava trabalhando na última aula, o Segundo Reinado, e a gente ia para um novo assunto dentro do Segundo Reinado, que era a Guerra do Paraguai, 1864-1870. Mas antes, vamos relembrar um pouco o que nós vimos na última aula, que a gente estava tratando a respeito de algo muito importante, que era a respeito da Lei de Terras. A Lei de Terras, ela não concedeu cidadania nem dignidade aos negros, porque ela não foi feita para eles, não era especificamente para eles, e também não resolveu a questão do indígena. Então, tanto os indígenas como os negros, né, eles ficaram à margem da sociedade. A Lei de Terras, por exemplo, não foi feita para eles, né? Foram feitas para resolver as questões das pessoas que queriam negociar terras, das pessoas, por exemplo, dos europeus que estavam chegando, dos migrantes que vinham em busca de terra, esse sim, mas o negro ele foi relegado à condição de ser excluído da sociedade. A ele foi dada a liberdade, mas não foi dada a condição de cidadão. E aí ele teve que ou ficar nas encostas, né, nas matas, onde ainda era mata, onde não era cidade ainda, né, nas periferias das cidades, como no Rio de Janeiro, onde surgiram as favelas, e não foi dado a ele as condições mínimas. E outra, na mesma época criaram leis como a lei da vadiagem. Então, ele, além dele não ter acesso à terra para poder se sustentar e sustentar a sua família, ele era preso por estar procurando trabalho e era acusado de vadiagem, certo? E aí muitos de nós não entendem por que existe esse racismo estrutural. Ele existe, ele é real e ele faz parte da história. A história criou ele. A história do Brasil e principalmente a maneira como a legislação foi feita fez com que pessoas ficassem à margem, pessoas não tivessem oportunidade, tá? Isso tinha ficado no nosso último vídeo sem falar e eu estou aqui relatando para vocês, certo? Muito bem, essa busca, essa luta por terra, essa luta por dignidade, ela vai se seguir ao longo dos séculos. Ao longo do século XIX, ao longo do século XX e está aqui no século XXI. Né? A luta mais recente para isso é justamente a política de cotas. Os negros que desejam entrar numa universidade ou numa boa escola e tem muita dificuldade para isso. Tá? Por quê? Porque os brancos eles possuem mais condições para que isso ocorra. E isso não é uma questão de mimimi, isso é um fato. A população mais pobre, mesmo que ela seja branca, ela é tratada de uma maneira diferente do que se ela fosse negra, do que fosse um cidadão negro. Ele é tratado de maneira diferente. E isso se explica. Você tem 350 anos praticamente de escravidão no Brasil. E isso não some de uma hora para outra. Algumas coisas, elas permanecem. E só quando a gente enfrenta elas é que elas acabam. Enquanto a gente ficar dizendo não, que isso não existe, que isso não existe, que isso não existe, não vai acabar nunca. Quando nós enfrentarmos de verdade isso como um problema social, como uma questão de política pública, isso vai acabar. Aí vai acabar. Não é apenas uma questão de cota para pobres, é uma questão de cota também para os negros. Os indígenas também eles sofrem muito com isso. Menos do que os negros, mas sofrem também. Vamos lá então, a Guerra do Paraguai. Nós paramos na página 161. Vamos lá? A gente precisa ver isso. Muito importante esse conteúdo. Vamos lá? Dá um tempinho para vocês pegarem aí na página 161. A Guerra do Paraguai, 1864-1870. Extremamente importante esse período da história. Durante o Segundo Reinado, o Brasil se envolveu em um grave conflito com o Paraguai que durou quase 6 anos e causou a morte de centenas de milhares de pessoas. A Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança.
uniu Brasil, Uruguai, Argentina contra o Paraguai, no maior e mais importante conflito ocorrido na América do Sul. Muito bem. Desde sua independência em 1811, o Paraguai enfrentou dificuldades para garantir seu espaço no comércio externo e nas relações com os países vizinhos. Isso porque ele tem uma dificuldade de navegabilidade. O Paraguai ele fica incrustado dentro da América do Sul. Ele não tem saídas para o mar. Ele depende de países importantes como o Uruguai e a Argentina para poder fazer a navegação, para ele ter saída para o mar, para ele poder escoar seus produtos. E havia essas questões de fronteira, essas questões internacionais, né? Esses conflitos internacionais que envolviam a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Vamos lá? Continuando. A Argentina não reconheceu imediatamente a independência do Paraguai e dificultou a navegação dos paraguaios na Bacia Platina, formada pelos rios Paraná, Uruguai e Uruguai. O rio Paraná, o rio Paraguai e o rio Uruguai, tá? Sem saída para o mar e sem poder contar com os acordos de navegação com a Argentina, o Paraguai iniciou uma política de desenvolvimento voltada para a autossustentação. Bom, se eu não consigo então vender para fora, eu vou ver como é que a gente faz para a gente sobreviver isolados, né? Vamos tentar. Então, chama-se autossustentação. Vamos lá. Ao chegar ao poder, em 1814, o presidente José Gaspar de França manteve o país relativamente isolado de seus vizinhos e do comércio exterior. Com a morte de França em 1840, assumiu o governo o presidente Carlos Antônio Lopes. Ele procurou romper o isolamento de seu país, promovendo a construção de ferrovias e as exportações. E começou a articular a exportação com outros vizinhos, tá? Que é algo que pode ser feito, né? O Francisco Solano Lopes, filho de Carlos, assumiu a presidência após a morte do pai, que ele morreu em 1840. Né? Aliás, ele morreu em 1862, e aí ele assume, né, o governo do Paraguai, né, o filho de José Gaspar de França. Né? O Carlos Antônio Lopes governa de 1840 até 1862. E aí, o filho dele, Francisco Solano Lopes, ocupa o poder com a morte do pai dele, tá? Então não houve eleição, ele simplesmente ocupou o poder, tá certo? Vamos lá. E deu continuidade ao projeto de modernização do país. Porém, o Paraguai ainda dependia de acordos de navegação nos rios da Bacia Platina para o escoamento de suas exportações, ficando à mercê de seus vizinhos, principalmente a Argentina e do Uruguai. Cabe aqui um parênteses importante. Veja, é importante entender o seguinte: tanto o Uruguai como a Argentina eram parceiros comerciais de um país europeu extremamente poderoso, chamado Inglaterra. Nesse momento, abrir espaço para o Paraguai, nesse momento, sem que houvesse uma relação também que, de certa forma, desse espaço para a Inglaterra, não seria bom. A Inglaterra via isso como negativo. E o Francisco Solano Lopes não tinha interesse nenhum em estabelecer relações com a Inglaterra. Ele queria estabelecer relações, sim, mas com seus vizinhos aqui. Esses vizinhos, por terem compromissos internacionais com a Inglaterra, não puderam fazer isso e ficaram do lado da Inglaterra. Ficando do lado da Inglaterra, eles não deram espaço para o Paraguai, e o Paraguai assumiu uma posição de enfrentar esses países do ponto de vista econômico. A gente não está falando ainda de guerra, vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Então, o que foi possível negociar, o Francisco Solano Lopes, ele é visto como um vilão, como um homem terrível, como um homem asqueroso, não sei, mas ele era um nacionalista. Ele tinha essa ideia de patriotismo com relação ao seu país. Os outros países não. Eles estavam tinha essa coisa de patriotismo, mas muito ligado
muito assim, muito subserviente à Inglaterra, muito dependente da Inglaterra. Então eles preferiram ficar do lado da Inglaterra e não tentar negociar com seu vizinho, que era do mesmo continente. Professor, então você está querendo dizer que a Inglaterra comprou uma briga com o Paraguai e que ela não se envolveu diretamente, quem se envolveu foram seus parceiros? Exatamente. Depois o Brasil ele entra nesse conflito contra o Paraguai. Então, tem um livro muito bom chamado As Veias Abertas da América Latina. Tá? Eu recomendo, se vocês puderem ler. Vocês vão ver lá que o que foi a Guerra do Paraguai foi uma das maiores covardias que aconteceram na história mundial. Esses países se juntaram para destruir um outro país. E até hoje o Paraguai nunca mais se ergueu. Nunca mais. O Paraguai nunca mais se ergueu como país. É um país pária no meio da América Latina. Até hoje o Paraguai nunca mais conseguiu se erguer. Com todo esse processo que teve de desenvolvimento econômico tal, que teve na América, né? Durante alguns anos atrás, o Paraguai se desenvolveu, melhorou, mas não chega, nunca mais se reergueu, se tornou uma potência, nunca. Dada a situação que foi feita. Porque assim, dizem que o que sobrou do Paraguai depois da guerra foram alguns poucos idosos, homens idosos e aleijados, uma quantidade enorme de mulheres e muitas crianças, porque a população mesmo economicamente ativa e homens, todos morreram na guerra, tentando defender o país. Né? E existe um esforço muito grande, até mesmo pela historiografia do Brasil, durante muitos anos, de transformar, nós vencemos a Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a Guerra do Paraguai. Foi um morticínio, né? Um genocídio mesmo. Não cabe falar porque houve uma guerra. O Paraguai era um exército, né? Só que ele não teve condição de fazer frente aos exércitos desses outros países. Brasil, Argentina, Uruguai, não teve a menor chance, né? Tem acho que é o Visconde de Taunay, ele escreve A Retirada da Laguna. Vocês tinham que ler esse livro, é um livro da literatura brasileira, é um livrinho bem fininho. Na próxima aula eu vou pegar para vocês, eu vou trazer para vocês e mostrar aqui o Veias Abertas da América Latina e o Retirada da Laguna do Visconde de Taunay, que é para vocês conhecerem, tá certo? Eu trago para vocês. Eu acho que o Visconde de Taunay está aqui, acho que não está na minha casa em Itapuã. Deve estar já na minha biblioteca aqui. Eu vou pegar para vocês verem, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Como é que foi a eclosão desse conflito? Vamos lá, está na página 161, eclode o conflito. No Uruguai, desde sua independência, em 1828, dois grupos políticos disputavam o poder, dois partidos, tá? Os Partido Blanco e os Colorados. Os blancos são os proprietários de terra, são a elite agrária. E os colorados são aquele grupo mais liberal de comerciantes. Vocês sabem mais ou menos que funcionava mais ou menos assim. O Brasil, ele tem essa situação. Você tem aqui um grupo mais ligado às questões liberais, que são os liberais na época, e você tem o Partido Conservador, né, que é mais ligado, por exemplo, à elite portuguesa, à elite brasileira agrária, né, toda ela. Antes você tinha o Partido Português e o Partido Brasileiro. Quando acontece a independência, esse Partido Português deixa de existir, fica o Partido Brasileiro, que é um partido mais conservador, e dali de dentro do Partido Brasileiro nasce um outro partido, que é o Partido Liberal, né, que é ligado mais aos comerciantes, mais as pessoas mais ligadas ao imperador, mais ligadas à terra, né, aos homens de grande poder daqui, são ligados ao Partido Conservador, tá certo?
Aqui no Paraguai não é muito diferente. Você tem aqui os blancos e tem os colorados, tá? Vamos lá, no Uruguai, desde sua independência, em 1828, dois grupos políticos disputavam o poder. Os blancos, grupo composto de proprietários rurais, e os colorados, do qual faziam parte, sobretudo, os comerciantes. Em 1864, por causa de interesses comerciais, tropas brasileiros invadiram o Uruguai e colocaram o colorado Venâncio Flores na presidência, tirando os blancos do poder. Aliado dos blancos, Solano Lopes viu na vitória dos colorados uma ameaça à navegação, uma ameaça à navegação dos navios paraguaios na Bacia Platina, o que isolaria completamente o país. Por isso rompeu relações diplomáticas com o Brasil, né, que o Brasil tinha ajudado nesse processo. Então ele vai e fica meio que inimigo do Brasil por conta disso, né? Muito bem. Aí ele invade a província do Mato Grosso, que pertence ao Brasil. O Solano Lopes invade com suas tropas e aprisiona um navio brasileiro que está no Rio Paraguai. Tudo bem que está no território do Rio do Paraguai, né? Do Rio Paraguai. A partir desse acontecimento, o Brasil assinou com a Argentina e com os colorados uruguaios, em maio de 1865, o Tratado da Tríplice Aliança, pelo qual 3 países declaravam guerra ao Paraguai. O Brasil entra, então, no conflito, certo? 1865. Guardem bem essa data. Maio de 1865. O desenvolvimento e o desfecho da guerra. Essa imagem que aparece aí no canto esquerdo do livro de vocês, ele demonstra bem o que restou do Paraguai. É uma imagem melancólica de uma mulher, uma paraguaia, né, de pés descalços, triste, segurando as mãos, né, ali de maneira melancólica, né, e de tristeza mesmo, por ver o seu país arrasado. Quer dizer, ela é a própria alma, né, do Paraguai, né? O desenvolvimento e o desfecho da guerra. Vamos lá? O Paraguai obteve algumas vitórias iniciais e mostrou grande capacidade de resistência. Claro que foi no começo, né? A guerra, desse modo, tornou-se mais longa, cara e penosa. E isso aconteceu por um motivo. O Paraguai ele era mais desenvolvido que o Brasil. Por quê? Porque o Francisco Solano Lopes é um cara que tinha estudado na Europa, ele conhecia bem o liberalismo, ele conhecia bem a Revolução Industrial, ele conhecia bem a questão da produção. Então ele foi o primeiro cara a desenvolver aqui um transporte ferroviário. E assim, até mesmo a bitola do trem, a largura, né, para os trens dele eram diferentes dos trens ingleses. Então, isso era uma espécie de maneira de... um jeito de se rebelar contra a Inglaterra. Você ter um modelo de transporte, da qual ele é próprio, ele é seu, não é igual ao de uma potência econômica como era a Inglaterra, isso acendeu uma luz para a Inglaterra. A Inglaterra ficou preocupada com isso, com a possibilidade de esse cara é perigoso para a coroa britânica. Vamos ficar de olho nele. E essa preocupação, ela faz sentido. O problema é que, na época, como você tinha os meninos de recado, né, o Brasil, o Uruguai e a Argentina meio que eram isso, da coroa inglesa, eles deveriam ter se juntado com o Francisco Solano Lopes. A América Latina, a América hoje seria outra, a história da América seria outra, completamente diferente. O senhor está querendo dizer que eles deveriam ter se juntado e se defendido contra a Inglaterra? Acho. Por quê? Porque o Brasil, desde seu nascimento, ele era capacho da Inglaterra, como todos os outros países. É um império extremamente poderoso, mas se eles se juntassem,
teria sido diferente. A Inglaterra não se meteu a boba em todos os lugares, não. Mas ela percebia, eu ajudar essa gente? Vou não. É por isso que o processo de independência nos países da América Latina foram difíceis para os que eram das colônias espanholas. Porque eles não conseguiam apoio dos ingleses. Não era do interesse dos ingleses. É como se fosse uma espécie de jogo de xadrez entre os poderosos, e as peças do jogo de xadrez somos nós aqui na América. E eles não se importam a mínima se o peão quebrar, né, a torre ou vice-versa, enfim, se uma torre, se a rainha se partir ao meio. Não, eles não ligam a mínima. A gente troca, a gente coloca outra peça no lugar. Entende? Nós falamos muito de nacionalismo, mas o Brasil nunca praticou isso de verdade. Essa que é a grande verdade. Sempre foi capacho de grande potência. E foi o que aconteceu. Foi um desastre que aconteceu na América do Sul, causado pela Inglaterra, que a Inglaterra tinha grande responsabilidade nesse processo, e que esse processo, esse desastre, ele foi financiado pela Inglaterra, para que ela não sujasse suas mãos, como sempre acontece. Nós já vimos isso em outras ocasiões. E ficou parecendo, tanto que são muitos historiadores que têm uma opinião diferente dessa. Tem opinião diferente, mas a gente vê claramente o interesse que a Inglaterra tinha em destruir esse cara que não queria se adequar ao modelo. Porque assim, quando a Inglaterra articula o processo de independência do Brasil, ele tinha claro interesse em espoliar o Brasil, tirar Portugal da jogada. Não era porque Portugal era um tirano, não, nada disso. Era melhor para negociar com o Brasil. Para explorar melhor o Brasil, era preciso que o Brasil se tornasse independente politicamente, mas ficasse dependente economicamente da Inglaterra. E a Guerra do Paraguai é uma guerra de países dependentes economicamente da Inglaterra, que querem destruir um país que está dizendo para todo mundo, olha, nós podemos ser independentes economicamente. Compreendem isso? Esse é o ponto fundamental. Vamos lá, vamos continuar. Aqui está dizendo, ó, que ele tinha obtido algumas vitórias. Aqui diz que muitos brasileiros foram forçados a se alistar no exército, e o governo imperial até prometeu alforria aos escravos que participassem da guerra. E aí, o que vocês me dizem? Com o que eu acabei de dizer, que eu acabei de ler aqui. Não era isso, não? Era o que, então? O que era, então? A partir de 1868, as tropas das forças aliadas conquistaram várias vitórias até a derrota final do Paraguai em 1870. Com a morte de Solano Lopes, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor de quem quer que seja, Solano Lopes não era nenhuma gracinha, não. Ele era um carrasco, ele era ditador, ok. Mas os governantes da América Latina, inclusive o nosso aqui da vez, não era também nenhum reizinho bonzinho, não. Tá? A novela lá tá falando isso, mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A história não é bem assim. Não era esse rapaz bonzinho, então ele era um cara que tinha grande cultura. Dom Pedro II era um homem que tinha grande cultura, é fato. Os regentes também, mas eram homens que tinham interesses muito distintos. No caso do imperador, por exemplo, Dom Pedro II, ele era um homem que estudou na Europa, era aliado, ele era contra a escravidão. Ele era contra a escravidão, mas não teve coragem de acabar com ela. Por quê? Porque quem assegurava o poder dele era justamente a elite agrária que tinha escravos. Compreendem o jogo? É isso.
Foi ele que libertou os escravos? Ele estava aqui quando assinou a Lei Áurea? Quem assinou a Lei Áurea? Foi a filha dele. E ela só aconteceu a libertação dos escravos depois de uma série de ressaltos que a Inglaterra não queria mais saber. Ela queria o fim da escravidão. E não era porque a Inglaterra era iluminista, era nesse sentido. Era liberal, mas era, antes de tudo, capitalista. Capitalista. A quantidade de escravos que tinha, era preciso libertar os escravos e estabelecer o trabalho livre, porque o trabalho livre e assalariado transforma as pessoas em quê? Em consumidores do capitalismo. Entendem? Esse é o ponto. Muito importante entender isso. Não é porque os ingleses eram tão doces, pessoas tão boazinhas. Não. Nada disso. Não é nada disso. E aí, o fim do conflito vai ser com a morte de Solano Lopes, tá? Além de arrasado, ao fim do conflito, o Paraguai perdeu parte de seu território para o Brasil e para a Argentina e teve sua população masculina praticamente dizimada. Praticamente ficou sem nenhum homem adulto lá, né? De 18 a 50 anos, morreu todo mundo, praticamente. Porque os que não morreram estavam aleijados. Sobraram poucos homens idosos e muitas crianças. As crianças foram usadas nos últimos combates. A famosa Batalha de los Niños, da qual o próprio Caxias mandou atirar, abrir fogo dos canhões contra aquele monte de crianças. Desculpa acabar com o sonho, mas é verdade, isso é um fato. Né? Tem inclusive alguns textos aqui, que não estão diretamente dentro aqui, mas estão aqui, e vocês podem ler A Guerra do Paraguai na historiografia. Dá uma lida, pessoal. Dá uma lida, tá? A gente precisa... Só se aprende, só se transforma a nossa realidade aprendendo de verdade sobre a nossa história. Aprendam isso. Com mentira, ninguém dá um passo adiante com mentiras. Não dá. Fake news não é uma invenção de agora. Sempre existiram. É preciso que a gente entenda que a história ela é importante para que a gente dê passos adiante. Sabe para que serve a história? Não é para você saber do passado. É para você aprender a planejar o seu futuro. O seu, estou falando do seu. Você que está assistindo essa aula. A história é extremamente importante para você aprender do seu futuro. O seu futuro, não o meu. O seu futuro. Para você planejar a vida. A história serve para planejar. Ela impede que a gente faça bobagens no futuro e no presente. Ela não consegue corrigir os erros do passado. Mas ela consegue te dar condições para que você projete uma vida melhor para o seu futuro e de seu país. Certo? Vamos lá. Então, o Império do Café. O Brasil, o pessoal dizia, o Brasil é um grande cafezal, um grande canavial. E muitas, por quê? Por causa da produção, da monocultura em grande quantidade, tudo. Era realmente um dos maiores produtores de cafés do mundo no século XIX. Mas a gente produzia a bebida que a gente toma depois da refeição. Então, é uma refeição, uma xicrinha. Como é que você consegue tornar um país poderoso e rico com xicrinhas de café? Não pode. Você tem que diversificar a sua produção. Eles entendem isso. Só que tem uma coisa, quem mandava na política, né, era o Conselho de Taubaté. Quem mandava na política era o Vale do Paraíba, os produtores, os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles ocupavam o Senado, eles ocupavam o Congresso, a Câmara Federal, eram eles que eram eleitos, eram eles que se juntavam depois para eleger o ministério, os ministérios, o primeiro-ministro, governava junto com Dom Pedro II. E que quando acaba a Guerra do Paraguai e acontece a libertação dos escravos, você praticamente começa a ventilar o fim
da monarquia. A monarquia começa a sofrer os seus primeiros baques, tá? Então aqui, os homens do Vale do Paraíba têm muito poder, né? Muito poder político e tem muito poder econômico. E as políticas, por exemplo, que o Estado fazia de subsidiar o café, ou seja, pagar pelo café. O senhor está dizendo que usava dinheiro público para dar subsídio para o café? É, isso aí. Isso aí. Subsidiava o café, o governo subsidiava, o governo do Império subsidiava o café. Pagava para que o preço ficasse sempre alto e os cafeicultores do Oeste Paulista tivessem muita riqueza. Perdão, tivessem muita riqueza. Isso é importante entender também. Isso fazia parte do jogo. Sério, fazia parte do jogo. De verdade. Então tá. Você vai ter a expansão das ferrovias, a estrada de ferro Santos-Jundiaí, né, que ligava o Vale do Paraíba até o Porto de Santos, tá certo? Isso é extremamente importante. Eles vão criar, por exemplo, situações em que você tivesse tarifas que favorecessem os cafeicultores, diferenciadas para eles, subsídios, o governo, tudo vai fazer isso. E tudo o próprio Congresso vai fazer. Essas leis eram feitas pelo Congresso e passavam, claro, pelo crivo do imperador, mas o imperador, ele não queria se indispor com os cafeicultores, né? Que afinal de contas, a riqueza maior do país vinha disso, né? Então ele não ia, por exemplo, bater de frente com eles. Então, você tem expansão ferroviária e urbana aqui na página 165, as ferrovias são feitas com dinheiro público, com dinheiro do Império, tá certo? Não é com dinheiro de cafeicultores, é com dinheiro público e não privado, tá certo? E é isso, pessoal. A gente fica por aqui e na nossa próxima aula a gente vai tratar de outros tipos de produção que vão ocorrer, tá certo? Vão ser necessárias para melhorar as condições, por exemplo, da economia brasileira no fins do século XIX. Grande abraço, até lá!